Olha só, boa noite. Boa noite, aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que isso, eu que agradeço, né? É muito bom mesmo nesse tempo a gente poder dividir essa experiência que a gente está tendo, né? Porque a gente está tendo esse isolamento social, mas tem obrigado a gente, de certa forma, a parar de ficar fugindo de Deus, né? Então tem aproximado a gente de Deus também. Então é bom Exato. dividir essas experiências que a gente tem tido. É isso mesmo. Essa é a ideia, a gente poder compartilhar as nossas experiências, o que a gente está vivendo aí esses dias. E também trazer uma palavra assim de conforto, de consolo para as pessoas, porque eu sei que é muito difícil, principalmente para algumas pessoas. Alguns têm mais facilidades, outros estão sofrendo muito com essa situação, porque não tem esse costume de ficar em casa o tempo todo, de se isolar em casa. As pessoas Uhum. sentem falta da igreja, as pessoas sentem falta dos eventos, né? E essa foi a forma que a gente encontrou de estar todo mundo pertinho um do outro, de certa forma, né? Sabe que eu estava conversando com o Dom José Aparecido uns dias atrás, aí a gente comentando, né? Conversando por telefone, já tinha começado a quarentena. Aí conversando por telefone, a gente chegou a falar, né? Mas de todo mal, Deus sempre tira um bem maior, né? Sim, E de forma que do maior dos males, Deus tirou o maior dos bens, né? Que é a nossa salvação. Então, ele falou assim que no mínimo, né, esse tempo de quarentena vai fazer com que os católicos tenham saudade da Eucaristia, né, tenham desejo, tenham vontade de novamente receber os sacramentos, porque pelo menos aqui no Distrito Federal, não é a realidade do país todo, né, mas no Distrito Federal aqui a gente tem uma facilidade muito grande, né, sim. de certa forma de chegar até a confissão, de comungar, de buscar uma capela. Em outros locais do país não tem essa facilidade que a gente tem aqui. E aí a Eucaristia talvez virou até uma coisa um pouquinho banal para a gente, né? Algo um pouquinho banal. E agora a gente vai sentir falta da Eucaristia, vai sentir falta da confissão, vai sentir falta dos irmãos. Hoje mesmo eu dei uma passada rápida lá na casa da comunidade de vida, né? Para levar alguns alimentos para os meus irmãos de comunidade. E é triste, assim, porque a gente vai lá e não pode, né, cumprimentar direito e tudo, e ficar um É, não, tempo e conversar. Mas foi até meio doído assim no coração que a gente chega assim e fala de longe, tudo, não sei o quê, mas no mínimo Deus vai trazer essa saudade da Eucaristia para a gente, né? De receber a Eucaristia com amor e desejo. verdade. Semana passada mesmo, eu tive a experiência de ir até a paróquia, né? Eu precisava confessar, fui lá, foi por agendamento, cheguei lá, aí tava a capela, falei, gente, que privilégio, porque muita gente nesse momento não pode ir até a igreja, não tem condições de ir até a capela do Santíssimo para adorar o Senhor, e aqui a gente tem. A gente não tem a Santa Missa, né? Fisicamente a gente não pode ir, mas a gente tem a capela do Santíssimo para a gente visitar no momento que quiser, né? Não, com certeza, é uma graça muito grande mesmo. E lá na casa da comunidade tem a capela também, né? Então os meus irmãos estão podendo estar sempre lá com o Santíssimo. Toda vez que eu passo, que eu dou uma passada rápida lá na casa da comunidade, dá pra gente rezar um pouquinho também. Ah, isso é ótimo. Eu estou bem distante da minha comunidade, o pessoal está lá em São É, Sebastião, nesse fim de mundo, mas a gente está, todo dia a gente conversa, a gente está sentindo a presença um do outro, acredito. uhum. Então, o que mais você tem para partilhar conosco nessa noite? Pois, pois é, hoje, quando a Ellie me convidou para participar, eu fiquei meio assim, nossa, mas o que vai falar para não ser a mesma coisa que todo mundo está falando esses dias,
né? Já aqui de quarentena, assim, poxa, tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo na internet. Bombando, principalmente esse horário, de agora pra frente. Daqui a pouco, se a gente não bobear, o Instagram cai aí, porque tem muita gente fazendo live, mas aí hoje, quando eu estava assistindo a missa com meus filhos, aí o evangelho me tocou muito forte, o evangelho de hoje. Mas primeiro eu queria lembrar, né, da bênção que o Papa deu para a gente na sexta-feira, né, a bênção Urbi et Orbi, né, aquela bênção a Roma e ao mundo. Quem pôde acompanhar toda a oração viu como é que foi uma oração linda, né? Uma oração muito forte, uma oração de certa forma que entristecia o coração também por ver a Praça de São Pedro vazia, né? E aquela chuva caindo, sabe? E eu chorei Parecia de um verdade. filme. Parecia um filme, né? Assim, parecia que alguém tinha armado aquilo tudo, porque estava o cenário perfeito, assim. Só que não foi um cenário armado, né? Foi a providência que trouxe isso para tocar o coração da humanidade. E lá no dia o Papa leu aquela passagem, né, em que os discípulos estão no barco, e é uma passagem muito forte. E quando o evangelho de hoje me remeteu diretamente à bênção de sexta. E aí eu vou explicar por quê. Na sexta-feira, o Papa leu, né, o Papa Francisco leu aquela parte, né? Mestre, não te importa que pereçamos? E despertado, ele ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve grande bonança. Então, nesse momento, né, em que o Papa falava para a gente, né, que Jesus está no barco, né, para a gente não esquecer que Jesus ele está aqui no barco com a gente. E os discípulos podiam até estar pensando, mas ele não se importa com a gente, ele não se importa com a nossa vida. E o Papa ia lembrando justamente isso, que Jesus se importa com as nossas vidas, Jesus se importa com a humanidade. E ele ama muito a humanidade e todos os dias ele se dá a presença dele na Eucaristia, esse milagre da presença dele real, né? Especialmente eu falo também para aqueles que são pais ou mães, quando você faz parte da criação, quando você é ali co-criador, né, e vê essa vida surgindo, também não tem como não deixar de entender o quanto Deus se importa com a humanidade. Eu vejo na vida dos meus filhos justamente isso, um Deus que se importa com a humanidade. E aí, quando a gente estava escutando o Evangelho de hoje, não faz parte propriamente do Evangelho, mas faz parte de toda a história dessa relação ali de Jesus com Lázaro. E quando ele estava doente, né, e as irmãs de Lázaro foram avisar Jesus, e aí ele estava ainda estava demorando para ir, né, ao encontro de Lázaro, e aí Jesus disse uma coisa. E essas palavras bateram muito forte hoje no meu coração durante a celebração da missa. E aí Jesus dizia assim: essa doença não terminará com a morte. Ela servirá para a glória de Deus. É por ela que o Filho de Deus deve ser glorificado. Essa doença não terminará com a morte. Ela servirá para a glória de Deus. É por ela que o Filho de Deus deve ser glorificado. Está lá em João, capítulo 11, versículo 4. E aí isso me remeteu diretamente nesse momento que a gente está vivendo. E entender que essa doença, ela não vai acabar com a morte. A nossa vida não acaba só com a morte. É claro que há muita dor, né, há muito sofrimento, né, há muitas famílias sofrendo muito, mas esse momento em que a gente está vivendo, esse momento em que a gente está passando, isso não vai acabar com a morte, né? Mas essa doença serve para que a glória de Deus seja manifestada. E a glória de Deus vai ser manifestada em nossas vidas. Pode ser que entre alguns de nós a glória de Deus seja manifestada através do testemunho até a doação total da vida, né? Como foi o padre
italiano que me foge o nome agora, né, que desistiu do respirador para um mais jovem, né, para uma pessoa mais jovem ficar com respirador. Então, a glória de Deus foi manifestada na vida daquele padre até o testemunho extremo dele, né? Então, ele certamente é um mártir dos nossos tempos. A glória de Uhum. Deus pode ser manifestada através das nossas vidas também, dentro de casa, né? Então, aqui com os meus filhos, a gente está podendo rezar mais, está podendo passar mais tempo juntos. Eu estou trabalhando em casa, estou aqui na quarentena também, e passo boa parte do dia trabalhando, né? Tem sido uma demanda muito grande para esse trabalho. E quando sai do trabalho também, os meninos exigem muito, né? Porque eles querem, como eles vão passar ali o dia todo, né? Sem poder estar saindo de casa. Então, quando eu saio, deixo de fazer as minhas obrigações, os meus filhos querem muito a minha presença. Então, é um momento que está exigindo muito de mim também, nesse sentido de ser pai, porque não é só sentar com o menino na frente da televisão, mas é você sentar no chão e brincar um pouco, e aí brincar de outras coisas. E a gente tem rezado muito mais em família, né? Como família, a gente tem rezado muito mais que antes. Então a glória de Deus vai também. A minha irmã aqui falou, Padre Giuseppe Berardelli, a Crislane, que está lá no Ceará, minha irmã de comunidade. Padre Giuseppe Berardelli. Beijo para todo mundo do Ceará. É a casa da comunidade lá no Senador Sá, Diocese de Sobral. Tá? A gente tem aqui essa casa e tem a casa daqui também, né, de Brasília, ali na Vicente Pires, que eu já vi que tem uns irmãos daqui de Brasília também que estão acompanhando aí. Então, é, essa palavra, eu queria que ela ressoasse mesmo nos nossos corações, porque ela ressoou muito forte no meu. Essa doença não terminará com a morte, ela servirá para a glória de Deus. E é por ela que o Filho de Deus deve ser glorificado. Então, que nós guardemos essa palavra no nosso coração, que ela fique ressoando, que ela fique ecoando, né, forte. Eu sei que é um momento de sofrimento para muitos de nós. Certamente é um momento de sofrimento muito extremo para as pessoas que perdem algum ente querido. Mas que essa palavra fique se repetindo várias vezes nos nossos corações e nossas almas. Essa doença servirá para a glória de Deus. Ah, pode? Pode falar. A Pode? gente Ah, ainda então tá bom. tem. Nem nada, então ótimo. Eu tava com medo de ter falado muito que eu não estou acompanhando aqui. Então tá bom. Não, ainda tem É, 30 minutos ainda. Ah, não, ótimo. Então, assim, ah, é claro que a gente teve. Porque quando a gente escuta aqui a leitura de Lázaro, é forte, né, para a gente, porque Jesus, ele sabia que ia ser manifestada a glória de Deus, ele sabia, né, que Deus ia revelar o poder dele, né, vencendo a morte e ressuscitando Lázaro. E aí a gente pode se perguntar muito nas nossas vidas, mas como é que vai ser na minha vida? Né? Como é que vai ser o meu sofrimento, né? Como é que vai ser se eu pego essa doença, se eu pego esse Covid, como é que vai ser a manifestação disso tudo, como é que vão ser esses sintomas? A gente pensa muito nisso, então começa a pensar nas pessoas que estão à nossa volta, aqueles que fazem parte desse grupo de risco. E a gente começa a imaginar talvez muito sofrimento, começa a imaginar uma série de problemas que podem acontecer. A gente começa a pensar que tal pessoa, se passar por isso, não vai conseguir sair, tal pessoa tem uma doença muito grave. Ah, mas como é que vai ser a vida depois disso tudo? E aí depois começa a pensar, nossa, e aí tem um emprego, que tal pessoa vai estar desempregada também. E a gente começa a talvez ficar turbulento demais a nossa situação. E é justamente esse momento que os discípulos estavam passando no barco. Então, por isso que eu acredito que hoje
a gente conseguir olhar para essas duas passagens é uma providência muito grande para nós, né? E uma demonstração do amor de Deus profunda nesse momento. Porque na oração de sexta-feira e o evangelho de hoje, eles casam tão bem para a nossa situação, eles casam tão bem para aquilo que a gente está vivendo hoje, porque justamente essa preocupação com tudo que vai acontecer, essa preocupação com as pessoas que estão à nossa volta, a preocupação com cada um também, com os nossos familiares, né? Aquela pessoa que é do grupo de risco, que está preocupada, né? O que vai acontecer se essa doença chegar até a minha vida. E essas são justamente essas ondas, é justamente esse vento, é justamente esse mar turbulento que a gente está passando agora. E a nossa vida é justamente esse barco que vai balançando bastante. E o Senhor vem dizer isso para cada um de vocês. E mais uma vez eu quero repetir, né? Essa doença é para a glória de Deus. Essa doença é para a glória de Deus. Essa doença não vai acabar na morte. Então, assim, se nós formos chamados, se alguns de nós formos chamados, é claro que essa é uma palavra muito dura de ser dita, né? Então eu digo agora com o coração doído também, até entendendo a realidade que eu vivo, né? Se alguns de nós fomos acometidos por essa doença, o Senhor vai demonstrar o grande amor que Ele tem por nós, né? Enquanto nós estivermos sofrendo com essa doença também. E a nossa vida precisa ser essa manifestação da glória de Deus. Se algum dos nossos parentes, entes queridos, forem acometidos por essa doença, como algumas pessoas em volta da comunidade, a gente já tem visto sofrendo também por causa disso, que a vida dessa pessoa seja também essa manifestação da glória de Deus. Eu falo isso com um coração muito doído, porque, né, a minha própria esposa, né, ela talvez tivesse, ela certamente teria complicações graves com essa doença, minha tia e muitas pessoas em volta, né, irmãos meus de comunidade talvez também teriam complicações, então é com o coração muito doído que eu digo isso, né, porque o meu coração é humano, mas eu tenho a certeza, né, e queria que cada um de nós fizesse esse compromisso agora, né, de entregar as nossas vidas para Deus e começar a viver também. Isso é uma outra coisa que quando eu conversava com o Dom Aparecido me tocou profundamente, que ele falou assim da gente começar a voltar a viver a vida a partir da perspectiva da morte, né? Não da perspectiva de que eu nunca vou morrer. A gente tem muito disso ainda, né? Não, de não se preocupar mais com a morte, de não se preocupar mais com toda a realidade que vem depois dessa vida e esquecer que nós somos passageiros. Me fugiu a palavra exata que eu queria usar agora, mas enfim, né, que aqui não é o nosso lugar, a gente está aqui, é o desterro, né, como a gente reza na Salve Rainha, nós vemos como degredados, desterrados, nesse mundo, nós estamos fora da nossa pátria. Aqui não é a nossa pátria é o céu. E é justamente nessa perspectiva que a gente tem que viver, nesse alegre encontro, né, que é a morte. E se esse momento de alguma forma se aproxima de nós, se esse momento de alguma forma se aproxima de qualquer um dos nossos parentes, que a gente se alegre dessa perspectiva, desse encontro definitivo com Deus. Mais uma vez, eu digo que é claro que isso é difícil, mas não existe outro caminho para a salvação, né? A gente na comunidade, a gente se cumprimenta sempre, né? Os irmãos de comunidade, aqueles que já participam dos nossos eventos, a gente faz uma cruz na testa um do outro, sempre que a gente se cumprimenta, né? Abençoando uns aos outros, e dizendo assim, a gente diz amor, e sofrimento. Não por um desejo, né, de que o sofrimento recaia sobre as nossas vidas, mas é uma consciência de que esse é o caminho para a nossa salvação. É o caminho que passa pelo amor, o amor de Deus, né, o amor que a gente se entrega aos outros, mas também esse sofrimento
que inegavelmente a gente precisa passar para chegar até Cristo. A gente precisa passar para chegar até a salvação. E faz parte disso, né? Faz parte da nossa vida essa realidade de que a gente não é eterno, né? O nosso corpo aqui, né, não é eterno. A gente precisa voltar a viver na perspectiva desse encontro com o eterno. A gente precisa voltar a viver na perspectiva desse encontro daquele que nos criou. E essa precisa ser a nossa vida, seja e que nada nos separe do amor de Deus, seja a morte, seja a dor, seja o sofrimento, seja a tristeza, seja a nudez ou a fome, que nada nos separe do amor de Deus. Eu até agora mesmo veio uma música na minha cabeça que eu sempre gostei demais, né? Que era aquela música do Vida Reluz, né? Bem antiga mesmo, né? Que vai contando justamente isso, que a tempestade não pode nos abalar porque o Senhor nos acolhe. Então, assim, nesse momento de dor, nesse momento de incerteza que a gente passa, que a gente se agarre nas certezas que existem na nossa vida, que é a mão eterna de Deus que jamais vai passar, que é a mão eterna de Deus que jamais vai nos deixar. E, enfim, eu queria aproveitar também, né? Nossa, eu tô vendo, tem uns amigos meus aqui que estão participando que eu não vejo há muitos anos, estou muito feliz que estão participando da live, Aproveita o estou momento, gostando então, muito. já manda a mensagem. Muito mesmo. Além dos meus irmãos de comunidade daqui, lá do Ceará, também o pessoal da obra da comunidade, né? Estou muito feliz mesmo, sabe? Pessoas que a gente se encontrava sempre nas atividades, né, da comunidade e a gente não tem se visto, né, momentaneamente, né? E alguns amigos que há muito tempo também eu não tenho encontrado, né? Eu não sei se o Rogério vai estar aí ainda, mas ele passou. Tem a Letícia também, uma grande amiga, né, que está aí acompanhando a gente. Então, é muito bom, né? Porque de alguma forma, né, essa situação que a gente vive nos trazendo de volta, porque de volta a encontrar uns com os outros, né? De volta a reconhecer essa grandeza, né, que é o nosso Senhor, de volta a entender que esses caminhos que Deus foi cruzando aos poucos, hoje mais uma vez Ele cruza esses caminhos, né? Assim como o meu caminho, né, com o da Ellen só foram cruzados, né, porque a gente está nessa busca de Deus, né, e tantas outras pessoas aqui também, né, na minha vida que a gente se encontrou por causa disso, que foi uma providência divina. É a providência que vai nos encontrando e é a providência que vai cuidando das nossas vidas e é a providência que vai cuidar também de nós nesse momento, né, de turbulência, nesse momento de sofrimento que a gente vai passando. E que seja assim, né? Que esse sofrimento, cada sofrimento que a gente passa, que a gente possa oferecer os nossos sofrimentos para completar o sofrimento de Cristo na cruz, né? Como diz Paulo aos Colossenses. E eu queria aproveitar que a gente está reunido, né? Que nós estamos aqui reunidos, né? Dois ou mais, né? Bem mais de dois, No né? Em nome momento, de tem Cristo. 5 pessoas. Isso. Né? Então, assim, que a gente possa rezar juntos agora. Que a gente Sim. possa nos colocar em oração. A gente começou rezando o texto da misericórdia. Né? Então, a gente se colocando, se confiando na misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. A gente precisa acreditar nisso. Hoje, mais do que nunca, Ele demonstra claramente, né, o tamanho da misericórdia dele, né, que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. E queria que agora a gente mais uma vez nos coloque, cada um de nós aqui que estamos nessa live, né, que a gente possa se confiar nas mãos de Deus. Queria que você que está me escutando agora pudesse ir pensando, você pudesse ir se colocando nas mãos de Deus. Pega a sua vida, o seu medo, qualquer medo que você tenha agora, qualquer medo que você tenha. Talvez alguns de nós aqui estejamos com muito medo de pegar essa doença.
né? Talvez alguns de nós esteja com muito medo de que um parente pegue essa doença, né? Com medo do hospital. Nossa, mas como que vai ser se eu precisar de um hospital, se o hospital estiver lotado? Como que eu vou passar por tudo isso? Eu sei que o medo está muito grande em nossos corações. E nesse medo, o Senhor vem dizer para a gente que Ele se importa conosco. Ele se importa com você. Né? Ele se importa comigo, Ele se importa com a minha família. Né? Deus não é um Deus distante, não é um Deus longe. Na minha vida, em vários momentos, ele tem provado, em vários momentos, o quanto Ele cuida de mim, o quanto Ele se importa comigo. Eu tenho certeza que Deus demonstra isso para você também, o quanto Ele se importa com você. O quanto Ele se importa com cada um de vocês. Tenha certeza disso. Na solidão, na dor, Deus se importa com você. Então, nesse momento, vai se colocando para Deus e aceitando que Ele quer te abraçar. Nada temo, cuido de ti. Nada tema, estou contigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo. Nada tema, estou aqui. Nada tema, cuido de ti. Nada tema, estou contigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo. E vamos levantar um grande clamor ao céu agora juntos. Bendito e louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus nesse momento de doença. Vamos todos juntos louvar a Deus nesse momento de sofrimento. Louvemos o Senhor, louvemos o nosso Deus porque Ele é grande. Porque esse Deus permanece grande no nosso momento de dor. Esse Deus permanece grande em nosso momento de sofrimento. Enquanto tantas pessoas no mundo perecem, enquanto tantas pessoas no mundo sofrem. Sim, nesse momento Deus não vai passar. Deus permanece, então louvemos o Deus que permanece em nossas vidas. Louvemos o Deus que se mantém. O Deus que atravessa todos os tempos. Louvemos a Deus que nesse momento, mais do que nunca, louvemos a Deus nesse momento mais do que nunca transmite o seu amor imenso, verdadeiro. Porque esse Deus, ele se chega até nós. Esse Deus não está parado dentro das paróquias esperando-nos. Esperando se encontrar conosco só depois da quarentena. Não, esse Senhor vai até as nossas casas. Esse Senhor vem até a minha casa. Esse Senhor vai até a sua casa. Demonstrar a verdade, demonstrar o amor. Bendito e louvado seja esse Deus que é grande, que é maravilhoso. Esse Deus que não passa. Esse Deus que não se perde. Esse Deus que não muda. Esse Deus que não muda de ideia. Deus não muda de ideia, é o amor que Ele tem por você. Deus não jogou você no mundo para ficar esquecido. Mas Deus te colocou no mundo com amor, para ser um sinal da glória dele. A sua vida também não acaba com a morte. Assim como a vida de Lázaro não acabou com a morte,
mas ela se perpetua nas páginas da Sagrada Escritura, nas vidas e nas vocações de cada um de nós. Nessa noite, esse Deus maravilhoso, ele vem provar a você que a sua vida também não acaba com a morte, mas ela se perpetua. É uma vida que se perpetua para a eternidade. Diga, grande é o Senhor e Deus. O mar vai se abrir pelo nome. A igreja atravessar pelo nome. De pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Vamos agora nos apegar a esse nome de Jesus que é poderoso, que é forte. Na minha comunidade nós iniciamos o ano sempre na celebração do Santíssimo Nome de Jesus. O Santíssimo Nome de Jesus. É assim que a gente começa todos os anos lá na comunidade, na celebração do Santíssimo Nome de Jesus. Então agora eu queria pedir que cada um que está nos escutando, que proclame a força do nome de Jesus na sua casa. E diga: o Senhor Jesus é o Deus da minha casa. Todo joelho na minha casa se dobrará diante do nome de Jesus. Todo o joelho no céu, na terra e nos infernos se dobrará diante do nome de Jesus. Então agora eu proclamo na minha casa o poderoso nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. E agora eu proclamo como um filho do Senhor: Jesus é o Rei da minha casa. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois a força e vitória em o nome de Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois
nome de Jesus. Junto com o Senhor Jesus vem a nossa Santíssima Mãe Maria também cobrindo-nos com o seu manto poderoso, cobrindo-nos com o seu, protegendo-nos. Maria vem nos proteger. O Senhor aproveita como Ele me alertou essa semana, Ele vem alertar a cada um de nós para essa proximidade com a Mãe Maria. Então, hoje, mais uma vez, queremos nos oferecer a nossa Santíssima Mãe Maria, a Senhora que cuida de nós, a Senhora que cuida das nossas vidas. Essa mulher que aceitou que o seu próprio filho se entregasse na cruz, e lá debaixo da cruz, ela não ficou fazendo escândalo, mas diante do sofrimento do ente querido, ela aceitou ali que o plano de Deus estava se realizando. E sigamos o exemplo de Maria, que via o seu filho sofrendo e não reclamou, não maldisse Deus em momento algum. Que possamos juntos agora renovar a nossa consagração à Santíssima Mãe Maria, nesse final de domingo. Está terminando agora o dia do Senhor, o domingo, o Dominus, o Senhor de nossas vidas. Então, para encerrar esse dia do Senhor, possamos renovar a nossa consagração à nossa Santíssima Mãe Maria. É uma melodia um pouco diferente, mas... Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a voz em prova da minha devoção. Para convosco os consagro neste dia. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração é inteiramente todo o meu ser. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração é inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, 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 vossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém?
Amém. Antes de encerrar, acho que tem 3 minutinhos para encerrar a live. Muito obrigada, tá, Felipe? Em nome de toda a comunidade Missão Eucarística Divina Misericórdia, quero te agradecer por esse momento belíssimo, tão bom, de verdade. Nosso coração se enche de alegria quando outro irmão de outra comunidade se une a nós em oração. O Leandro está acompanhando aí, ele pediu para te falar e mandou um abraço para você e para todos que estão acompanhando essa live. O Leandro está assistindo também. Então, muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe e que Nossa Senhora possa estar sempre te protegendo, protegendo a sua família, livrando de todo o mal. E espero que a gente marque outra live em outro momento, tá? Pra gente. E que não demore, a gente tem que continuar com isso. Não é mesmo? As pessoas precisam de uma Amém. momentação, precisam de uma condução também, às vezes, porque às vezes é ruim pra gente rezar sozinho. É bom, mas ter os momentos em comunidade é melhor ainda, né? A gente não pode deixar em momento algum que a nossa oração comunitária se perca também, né? A oração individual é a fortaleza para a oração comunitária e a fortação comunitária é fortaleza para a oração individual. Então, assim, sempre que precisar da comunidade, do carisma Novardor, né? O carisma vai estar sempre à disposição, vai estar sempre a serviço. Todas as pessoas que estão escutando a gente também, que precisarem da comunidade Novardor, que precisarem desse carisma, sintam-se à vontade para pedir sempre. Deus colocou esse carisma Novardor no mundo para que ele sirva mesmo. E esse momento de dor, de sofrimento, é justamente o que a gente, para o que a gente foi criado, para que Deus nos enviou.